momento de pandemia no mundo, no Brasil, Bahia, Feira de Santana. E mais uma vez, a TV Caldeirão está aqui na Secretaria de Educação para conversar com o competente secretário Marcelo Neves, ele que entrou na Secretaria de Educação e tem aplicado as suas metodologias que vem dando certo e tem crescido muito sobre a sua gestão, a Secretaria de Educação do município de Feira de Santana. Secretário, como é que está o andamento, o ano letivo? Está condenado? Está perdido? Realmente é um momento muito difícil, um momento que não é difícil somente para a Feira de Santana, mas para todo mundo. Nós sabemos dos riscos que nós temos em relação ao ano letivo de 2020. Eu espero e tenho fé e esperança de que realmente a gente consiga ter uma solução aí rápida, ainda para que a gente possa ter o ano 2020 salvo, digamos assim. Então, eu não acredito ainda digamos assim, de perda do ano 2020, mas nos preocupa, porque se a pandemia chegar no mês de agosto e ainda estiver nesse ritmo que nós estamos aí, isso vai acender aí uma luz quase vermelha em relação ao ano letivo. Então, nós estamos extremamente preocupados. A educação talvez seja das que sejam mais prejudicadas, né, das secretarias, das áreas de governo. As crianças estão em casa, estão passando dificuldade, porque o dia a dia na escola socializa, é bom para as crianças, eles têm contato com professores, estão aprendendo e estão em casa muitas vezes numa condição mais difícil. Os pais às vezes não têm com quem deixar, tem a questão da merenda escolar, da alimentação. E isso tudo nos preocupa demais, a gente gostaria que a gente tivesse de volta a nossa vida normal. Como é que está o andamento, esse estudo que o senhor pretende fazer para que também os estudantes da rede municipal sejam beneficiados em Feira de Santana? O prefeito já nos autorizou a fazer uma série de estudos e estamos inclusive com uma ação judicial para que a gente possa utilizar outros recursos que não somente da alimentação escolar, porque o da alimentação é muito pouco. São 500 mil por mês. 500 mil. Se a gente dividir 50 mil alunos, um voucher de R$50, eu preciso de 2,5 milhões. Para ter 2,5 milhões, eu preciso de 5 meses recebendo 500 mil. Então, o que inviabiliza esse voucher. Então, a gente está buscando uma outra fonte de recurso, e eu espero dar essa notícia nos próximos dias. E, com isso, a gente vai, com certeza, implementar ou o voucher, o cartão, a alimentação, e, em alguns casos, também pode ser até a distribuição direta da cesta básica, mas na casa do estudante. Ainda não está definido, o prefeito está se reunindo, a gente está vendo exatamente, estamos aguardando essa decisão judicial. E tão logo ela sai, eu tenho certeza que será positiva, a gente vai anunciar para vocês da imprensa e, com certeza, poder contemplar esses alunos que estão aí numa situação difícil. Como é que o senhor está vendo? O senhor viu que o governo do estado distribuiu e foi uma pandemia total. No supermercado, nas casas lotéricas, foi um inferno, na verdade, a distribuição. Tanto que o governo do município ficou preocupado diante de muitas pessoas ao mesmo lugar, ao mesmo tempo. O senhor está estudando como o senhor vai fazer essa distribuição. No caso, o senhor está falando da cesta básica, entregar em casa. Então, dessa forma, não terá aglomeração? O município que prega que é contra a aglomeração não pode ele mesmo causar aglomeração. Então, a ideia é que a gente possa fazer a entrega pontual na residência ou o cartão alimentação. O cartão cada um recebe e vai fazer a compra onde quiser. Não vai ter um local específico. Eu acho que foi o que aconteceu com o governo do estado. O governo do estado limitou cesta do povo e bem barato. No caso do município, vai ficar à vontade? Com certeza. A ideia do município é que o cidadão possa fazer a compra em qualquer estabelecimento do município, inclusive... Sem favorecer o A ou B. Para que todos possam, inclusive, ganhar. Isso movimenta o comércio, a comunidade, principalmente os pequenos mercadinhos de bairro, onde as pessoas poderão fazer suas compras livremente, sem, digamos assim, criar aglomeração. Mas tudo isso depende exatamente dessa decisão judicial, para que a gente possa utilizar esse recurso e a gente poder realizar realmente essa ação. Secretário, uma dor de cabeça muito forte o senhor está tendo, né? Ontem reuniu com a direção da PLB, a Marlé de Oliveira. Qual foi o teor da reunião de ontem, já que administrativamente
por alguns professores não estar trabalhando, desenvolvendo as suas funções, o senhor suspendeu as horas extras. Como é que vai ficar aí? A Marlede disse que vai até a Justiça. Como foi essa reunião de ontem? Em que pé está isso? Os professores têm direito a receber sem estar trabalhando? Como é que está esse andamento aí, secretário? Os salários dos professores estão sendo pagos religiosamente em dias, sem nenhum tipo de corte. Então, deixar claro, por favor, produção, porque Marlede fala que o professor está passando fome, mas o secretário está acabando de explicar que os professores estão recebendo o seu salário normalmente. Preste bem atenção no que vai falar agora o secretário Marcelo Neves, para esclarecer de uma vez por todas quem está com a verdade. Com o senhor. O município de Feira de Santana, Paulão, tem 2.200 professores concursados. Quase 2.200, 2.195 mais ou menos. Esses professores têm regime de 20 horas e de 40 horas. Esses professores que estão reclamando da perda de salário é um contingente de cerca de 650 professores que fizeram um concurso de 20 horas e que o município, após eles terem feito o concurso, o município ofereceu a ele mais 20 horas, que pode ser chamado de 20 horas extra, de desdobramento, qualquer outro nome. Essas 20 horas extras que o município, nesse momento de pandemia, o município deixou de pagar, porque não está tendo aula, não está tendo as aulas extras, digamos assim, as horas extras. Então, o professor que tem 20 horas de concurso recebia mais 20 horas extras, ele perdeu essas 20 extras e está recebendo normalmente as 20 horas do concurso que ele fez. E esse contingente diz respeito a tão somente cerca de 650 professores. Nós temos 2.200 professores. Então, 650 estão nessa condição. Eles pegam hora extra e, nesse momento, eles perderam essa hora extra que, voltando à normalidade, tudo será normalizado, digamos assim. A gente lamenta, não gostaríamos que ninguém, naturalmente, perdesse o recurso, mas o município entendeu que ele está entrando numa fase de atenção. As receitas caíram demais, os recursos do IPTU, ISS, CMS despencaram totalmente. E a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria de Administração, de forma prudente, no sentido de zelar pelas contas do município, resolveu tomar essa atitude. Ninguém gostaria de estar passando por essa situação. Nós gostaríamos que o fluxo estivesse normal, os professores recebendo, mas infelizmente aconteceu isso. Mas é bom que fique bem claro essa explicação. O salário original do concurso está mantido. Só as gratificações estão sendo cortadas. Exatamente. Os extras. No caso, o senhor pagando essas extras, que hora extra é para quem está trabalhando. Hora extra é trabalho quem está trabalhando, gratificação, as pessoas que trabalham em distrito e tal. No caso, o senhor pagando, isso aí o senhor analisou, o senhor pagando essas pessoas que estão em casa sem trabalhar, o senhor poderia estar incluindo na lei de irresponsabilidade fiscal? O município podia ser punido por isso? Alguma coisa nesse ponto? Olha, todo recurso do município você tem que prestar contas, né, aos tribunais de contas e aos demais órgãos de fiscalização. Então, o município não pode pagar algo que não tenha a devida prestação, a contraprestação. Ou seja, como é que eu vou pagar um deslocamento se não está havendo deslocamento? Como é que eu vou pagar hora extra se não está havendo hora extra? Esse foi o entendimento do município. Como eu disse, quem perdeu o recurso, esse recurso a mais, naturalmente está passando um aperto, perdeu uma fonte nova de renda. Mas o município está cumprindo aquela obrigação original dele, que é pagar o salário ao qual o cidadão foi contratado. Isso ele está recebendo normalmente. O deslocamento só recebe quem trabalha na zona rural. Também é um contingente relativamente pequeno, são mais ou menos também 600 e poucos professores. Então, só esses que trabalham na zona rural. Então, quer dizer que a Marlede Oliveira está fazendo tempestade no copo d'água, secretária, já que o pessoal não está trabalhando, por isso que não está recebendo as gratificações, mas o salário está sendo pago em dias. É isso? E como é que foi essa reunião ontem aqui? Não, a reunião foi boa, a professora Marlede está fazendo o papel dela, ela é presidente do sindicato, naturalmente, ela tem que fazer as reivindicações no sentido de sempre melhorar, mas a gente tem que entender o outro lado. A nossa preocupação maior, e a preocupação do prefeito Colbert Martins, é pagar em dia o salário. E isso, Feira de Santana,
está pagando em dia, está mantendo suas obrigações em dia. O governador Rui Costa, inclusive, anunciou ontem que tem salário para o mês de maio e junho. Depois não sabe. Então a gente está também preocupado, porque nós não sabemos como é que vai ser o futuro da pandemia e o comportamento da receita do município. Então o que nós estamos conversando aqui hoje, pode ser que daqui a 2 meses nós estejamos aqui numa situação bem pior. Espero que não, mas tudo é possível. Uma das obras mais importantes que vai marcar em Feira de Santana é a reconstrução do Feira Tênis Clube, de um salão educativo que vai ser, na verdade, uma obra de primeira grandeza em Feira de Santana. Como é que está esse andamento? Vai ser afetado por causa do coronavírus ou a verba já é uma verba carimbada? Está tranquilo essa verba, secretário? É uma grande pergunta, Paulão. É bom que os ouvintes saibam que nenhuma obra da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana será paralisada, nenhuma. Todas as obras que estão no organograma, algumas tiveram atraso em virtude de pessoal, de dificuldade por conta do fechamento de alguns comércios, alguma situação, mas todas as obras nós estamos tocando, vamos continuar dando ordem de serviço, não com aglomerações, sem inaugurar, mas vamos continuar normalmente, até porque todos esses recursos são recursos carimbados para obras. Então nós não temos como fazer desse recurso, mas por que você não usa esse recurso para pagar o professor? Não, nós não podemos pagar, nós não podemos tirar esse recurso para pagar a merenda, é um recurso carimbado para a infraestrutura e nós vamos continuar. E uma das mais que nos chama a atenção é exatamente o Feira Tênis Clube, que já está a todo vapor, a primeira etapa, e nos próximos dias o governo pretende lançar a segunda etapa, que é a etapa maior, que é a etapa grandiosa, que vai ser na verdade, o grande centro educacional de Feira de Santana, talvez a maior obra de educação de todos os tempos de Feira de Santana. Isso, eu acredito que, mesmo numa situação dessa difícil, o prefeito Colbert Martins vai manter o compromisso e vai lançar aí nos próximos dias para que a gente dê início imediatamente. Eu acho que, de uma vez por todas, agora ficou explicado, não é? A respeito da educação, a respeito da merenda escolar, como é que vai ser. Alguma coisa que aí não foi perguntada que o senhor queria acrescentar, secretário? No mais, obrigado e parabenizar Vossa Excelência pelo belíssimo trabalho que vem fazendo à frente da Secretaria de Educação em Feira de Santana. Dizer apenas que, desde o início da pandemia, a Secretaria de Educação ela tem feito um trabalho, junto com a sua coordenação pedagógica, de um programa chamado Em Casa Também Se Aprende, que é um programa online, que está nas plataformas do Instagram, Facebook, do próprio site da Secretaria, que são atividades pedagógicas que mudam a cada domingo. Então, todo domingo entra a programação da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, os alunos podem acessar e tem programação para todos os níveis, a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e a escola de jovens e adultos. Então, ali tem atividades que os estudantes, naturalmente, são atividades, na maioria das vezes, lúdicas, que não são exatamente atividades que poderão ser cobradas, inclusive do ponto de vista de provas e tudo mais, mas isso, pelo menos, ajuda para aqueles que tenham acesso à internet, à rede, eles possam aprender e possam participar dessas atividades. A nossa grande preocupação é exatamente para aqueles alunos que não têm acesso à internet, aqueles que estão na zona rural, muitas vezes em locais que não têm, ou então não têm um computador, não têm um smartphone, não têm um equipamento que eles possam acessar. E é por isso mesmo que nós não tornamos obrigatório o conteúdo que ali nós apresentamos. Então, estamos aí atendendo talvez aí no máximo 50% dos alunos, mas já é alguma coisa no sentido de a gente se movimentar durante esse período para amenizar um pouco o sofrimento dessas crianças. E agradecer a Vossa Excelência. A sua passagem na UPB, no governo do Estado, facilitou a sua vinda, a sua administração, a sua gestão aqui à frente da Secretaria da Educação, o seu conhecimento? O senhor acha que ajudou muito? Ajuda, Paulão, mas aqui é uma grande escola. A educação, talvez de todos os desafios que eu já enfrentei na vida, não tenho dúvida, é o maior de todos. Até porque é a mais nobre de todas as áreas, é a educação. Então, eu estou aqui muito mais como um aluno, claro, trazendo um aspecto administrativo, mas aprendendo muito mais do que ensinando. Então, aqui tem sido uma grande escola. É uma pena que enfrentamos um momento difícil, mas é um momento difícil para toda a humanidade. E vamos encarar esse desafio e tocar até o dia que der certo.